Boa noite a todos. Nesta sexta-feira, vamos receber duas pessoas especiais. Elas são corretoras de imóveis em Orlando, na Flórida. Seja bem-vinda, Michele Gonçalves e Ellen Amaral. Muito prazer conhecer vocês, acompanho vocês aí nas redes sociais. E para quem não conhece vocês, para deixar registrado aqui no Instagram, fala, Michele, primeiro, fala qual cidade natal que você veio e fala para a gente qual foi a sua virada de chave para sair da sua cidade natal para ser corretora de imóveis nos Estados Unidos. E, em seguida, a Ellen também pode falar de qual cidade natal que veio, que saiu, né? E o que levou ela a morar nos Estados Unidos com a família dela. Então, seja bem-vinda, o palco é de vocês. Pode falar. Luiz Cláudio, a gente agradece demais o convite também. Para a gente é uma super oportunidade conversando com você. Eu sou de Fortaleza, do Nordeste, Ceará. A grande motivação dessa mudança realmente são família, né? Os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. E a grande motivação é proporcionar para eles realmente essa globalização que a gente procura. Realmente, eu considero que a gente vem e abre as portas do mundo para eles aqui. São novas oportunidades, é uma nova estrutura. E aqui no Brasil, Michele, você fazia o quê? No Brasil, eu era cerimonialista. Então, uma empresa de eventos. Ah, boa, boa. E o que te deu assim, Michele? O que te deu? Você falou com seu marido. Falei, cara, eu tô pensando de sair do Brasil. Por que dos Estados Unidos? Por que não Portugal, Canadá, Austrália? O que te deu assim? Olha, você chamou seu marido, senta aí, quero conversar com você. Não, então, na verdade, eu morei nos Estados Unidos antes de casar. Boa. Fiz um programa. Tá. Então você já tem experiência. Tá. Meu marido, ele veio, passou um período, a gente conheceu, nos apaixonamos por essa maneira de vida, pelas oportunidades, de como as coisas funcionam, a economia. E aí quando eu voltei, a gente casou, teve os filhos e teve uma época que a gente disse, chegou a hora, vamos tomar a decisão. Né? Boa, boa. Eu sempre faço essas perguntas, porque quando eu tenho live, como gente mora fora do Brasil, eu recebo muito direct, assim, Luiz, pergunta para mim qual foi a virada de chave, o que passou na cabeça das pessoas para sair do Brasil para morar em algum lugar, né? Então, por isso que eu sempre faço essa pergunta sobre a sua virada de chave. Então, Ellen, sua vez de falar, sua cidade natal. E eu vou falar. E muitas vezes a gente é chamado de loucos, né? Com essa decisão. Porque a gente tem uma vida tranquila, tem uma vida... E de uma hora para outra, não. A decisão está feita e vamos mudar tudo e começar tudo. Vai dar tudo. Mas vale a pena. Mas que bom, cara. Fico muito feliz. No meu caso, eu saí do Exército, lá em Vila Velha, né? Eu sou natural de Vila Velha, Espírito Santo. E passei a minha juventude toda em Portugal. Então, a minha virada de chave, naquela época, eu tinha saído do Exército, não tinha perspectiva profissional, tinha me arrependido bastante de ter saído do Exército. Entretanto, eu até tentei ir para os Estados Unidos, fui barrado, aí voltei, aí fui para a Alemanha, fiquei lá 3 meses, o idioma muito difícil. Aí voltei para o Brasil, mas sempre aquela coisa, cara, não quero ficar no Brasil, não quero ficar no Brasil. Aí com 22 anos, eu peguei minhas malinhas, uma mochilinha que eu tinha, fui para Portugal. E lá fiquei 22 anos. E Deus foi tão bom comigo que eu sempre trabalhei no mesmo local. Então, assim, aí veio a crise de 2008, mandou uma galera embora, um monte de fábrica fechando, e pronto, aí eu vim para o Brasil e sempre mexi com aeronaves, né, vendas de aviões e helicóptero, e surgiu essa oportunidade de ser corretor também. Porque na maioria das vezes, nas vendas de aeronave, sempre envolve imóveis. Fazenda, chácara, apartamento. E nesse processo aí, eu estava sempre dando vantagem para outra pessoa que tinha o CRESE. Aí eu fiz o CRESE, passei e hoje eu sou corretor de imóveis. Ô, Ellen, agora eu te dou a palavra para você.
Pode falar. Na verdade, desde criança, no começo, por conta dos meus pais, eu já sempre mudei muito de lugar. Então, eu com 8 anos eu nasci, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas com 8 anos de idade, meu pai decidiu fazer um doutorado em São Paulo e nós nos mudamos para São Paulo. Ia ser provisório, porém esse provisório virou eterno naquele período. Que legal, cara, que legal. Quando teve Não, é muito bacana ouvir essas histórias, cara, é muito top. Muito top mesmo. Teve um momento da gente voltar para retornar ao Rio de Janeiro, eu e mais 2 irmãos, né? E a gente já estava totalmente estabilizado em São Paulo e minha mãe, a gente ficaria em São Paulo porque ela viu oportunidades muito melhores, escolas e tudo mais em São Paulo, e viu que a gente estava estabilizado lá e nós não voltamos. Quando eu me casei, meu marido é do interior de São Paulo. Então, eu morei 18 anos depois no interior de São Paulo, em Tietê. E eu tive meu filho lá. Meu filho vai fazer 20 anos. Tive meu filho lá. Nós somos apaixonados pela cidade. Meu marido é de Tietê. E é uma cidade incrível. Na verdade, como qualidade de vida, a qualidade de vida era ótima. Quando nós decidimos vir cá, nunca foi pelo motivo de problema de insegurança, problema de qualidade de vida, porque nós tínhamos uma qualidade de vida maravilhosa, nós não tínhamos problemas enormes de segurança, porque a gente estava numa cidade do interior confortável e tudo mais, mas foi pelo fato de que meu filho ia fazer um intercâmbio aqui, e a gente vendo todo o cenário que estava acontecendo, que ele não iria voltar. Eu tenho um filho só. E aí foi nesse É o que minha filha de 30 anos foi. Eu tenho uma filha de 30 anos que mora em Portugal, tenho um rapazinho de 25 e tenho uma bebê de 14 anos. No ano passado, minha filha mais velha falou assim: pai, eu vou fazer turismo em Portugal e daqui uns 3 meses eu volto. Eu falei, tá bom, minha filha, então vai. Precisar, papai tá aqui. Não voltou. O Brandon casou, falou, pai, eu quero passar a lua de mel em Portugal. Eu falei, tá, minha filha, tá lá, que a gente tem um apartamento lá, né, lá em Aveiro. Tá bom, meu filho, tá bom, vai com Deus, boa lua de mel. Já se passou um ano, não voltou mais. Tá lá. Mas tem que deixar, né, cara? E a Yasmin, que é a bebê da casa, tem 14 anos, o sonho dela ou é o Canadá ou é Nova York. Então, assim, ela está muito nova ainda, né? Mas eu tenho certeza que quando completar ali seus 20, 22 anos, ela realmente vai sair, vai para o mundo e também não vai voltar para o Brasil. É como eu fiz, né? Só me tira uma dúvida, nesse período que vocês estão aí, a Michelle e a Ellen, quantas vezes por ano vocês dão um pulinho aqui, fica 15 dias aqui e volta? Como é que funciona isso? De tempo em tempo vocês vêm? Como é que é? Fala, A gente procura. Michelle. Eu gosto, eu tenho muita. Na verdade, o que eu tenho saudade do Brasil só são as pessoas, né? Eu digo muito. É, verdade, verdade. É. No meu caso, era 3 em 3 anos. 3 em 3 anos eu tinha que vir aqui para ver minha mãe e meus amigos. Não tem jeito. Mas Naquela época não tinha WhatsApp, lembra? Era difícil demais. a gente está na Flórida, né? A gente está em Orlando. Então, as pessoas adoram vir nos visitar. Sim. Então, a gente está sempre com tudo aqui. Então vamos lá, gente. Vamos lá para a pauta. Então, para quem nunca assistiu a minha live, eu sempre faço uma introdução para que a gente possa entrar nos tópicos a seguir, em que refere ao tema. Então, o tema de hoje é: qual a melhor opção? Alugar ou comprar um imóvel nos Estados Unidos? E como financiar? Então, eu vou falar aqui um textozinho muito curto para a gente entrar nas perguntas. A instabilidade financeira que vem assobrando o Brasil nos últimos meses fez com que muitos brasileiros começassem a buscar investimentos em outros países. Isso traz muitos questionamentos, como: o que é o melhor, alugar ou comprar? No decorrer dessa live, as duas convidadas irão explicar como funcionam os aluguéis e como comprar um imóvel no país americano. E vamos aprender
e entender quais são as vantagens de cada uma dessas opções. Então, vou perguntar à Michelle como funciona o mercado imobiliário aí, e em seguida você fala para a gente sobre bancos de dados, onde os corretores conseguem ter acesso a toda a informação de venda de casa. E isso, em alguns estados brasileiros, alguns, vamos lá, presidentes de CRESE estão tentando implantar esse formato dessa base de dados que vocês utilizam aí. Então, palavra da Michelle. Então, vamos lá. Essa questão do banco de dados, realmente, eu vejo como um grande diferencial, né? O corretor, ele pode dar uma assessoria ao cliente em qualquer imóvel da Flórida. Então, todo corretor, a gente tem acesso ao MLS. O MLS, ele é o banco de dados do estado. Então, a gente tem acesso a todos os imóveis. Então, quando a gente atende o cliente, e o corretor aqui, ele é o seu representante fiel, né? Porque o corretor? Porque o corretor, na hora, principalmente o nosso cliente brasileiro, ele chega, às vezes ele não entende que a necessidade dele, se ele tem uma família, se ele quer um imóvel de investimento, se ele quer, ele vai ter necessidades diferentes e a gente vai saber que a região que vai atendê-lo, né? Então, assim... Muito bacana. O processo da compra de imóvel aqui, ele é muito, vamos dizer, que pessoal. Então, o corretor, a gente do especialista, a gente vai saber a melhor área, a negociação por ele, tem as leis que beneficiam ou não, né? Na hora da gente fazer o contrato, a oferta de casa aqui, essa negociação, ela gera um contrato no momento da assinatura. Muito bem. Então, às vezes a pessoa vem e diz assim, faz uma oferta de tanto. Quando a gente faz uma oferta, a oferta é o final. Se a gente não está preparado no final da oferta, se a oferta voltar assinada, ela tem um contrato e você não pode sair do contrato. Existem as cláusulas, que por isso é importante o corretor saber exatamente as cláusulas do contrato, porque naquela oferta, nós preparamos dentro das necessidades do cliente, né, as oportunidades, quando ele vai poder sair do contrato ou não. Então, assim... Muito bem. Michelle, me tira uma dúvida aqui, totalmente fora da pauta. Dá um exemplo, um ou dois exemplos, se você já pegou um brasileiro que não está nos Estados Unidos e conseguiu um imóvel para ele, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, assinou o contrato aqui no Brasil. Como é que funciona isso, essa distância? Por quê? Aqui no estado de Goiás, aqui as pessoas são muito desconfiadas. Por isso que eu estou te perguntando, por quê? Como é que eu vou depositar, vamos lá, um valor na Michelle, ou depositar até a confiança em você para procurar um imóvel do meu jeito? Como é que funciona isso? Para quando eu for aí, falar assim, não, Luiz, ó, seu imóvel tá bom, tá do seu jeito, pode vir assinar um contrato. Como é que funciona isso aí? E dê um exemplo de um casal, não precisa falar nomes, e se você já teve uma experiência dessa. Passa para os nossos seguidores aí essa experiência, esse caso concreto. Sabe que isso é um caso muito comum, né? Cotidiano. Que legal, isso é bom para as pessoas ouvirem. Muito bem. É um caso muito comum, porque no caso os nossos clientes, eles são brasileiros. Então, ou eles estão migrando para os Estados Unidos, ou eles estão investindo. Quando ele está investindo, 90% ele não está aqui na compra do imóvel. Alguns conseguem vir no dia do fechamento do imóvel, outros fazem o fechamento também remoto. E só um adendo também, né? Com o Covid, muitas coisas mudaram, inclusive no Brasil, no mundo todo. E acabou facilitando muito esse processo da distância, né? O que antes o imigrante, né, quando o investidor ele estivesse comprando, por exemplo, daí do Brasil, na hora do fechamento, necessariamente ele teria que estar aqui presente para poder assinar. E tudo. Hoje em dia, isso não é mais necessário, né? A maioria dos contratos, ele é feito remoto. Então, nem a... Boa, legal. Boa.
faça. E uma outra coisa também para ele poder confiar e tudo mais, isso até a Michelle depois vai explicar até um pouco melhor, é que esse dinheiro jamais vem na nossa mão. Isso não vai na mão de um corretor, isso Boa, bem explicado. comprador, né? Por exemplo, a pessoa que está vendendo o imóvel. Esse dinheiro não vai na mão dele. Esse dinheiro, ele fica numa conta de uma companhia de títulos, e essa companhia de títulos que é responsável por fazer toda essa transação até o final desse processo. Fora que Muito bem. realidade da companhia de título, ela só vai finalizar o processo quando tiver, a gente chama que é clear, né? Então, assim, o imóvel está todo ok, o imóvel ele não acompanha nenhum problema, tudo que tiver, toda a despesa, todo o débito, tudo que tiver do imóvel, ele é feito toda Análise, todo histórico. exatamente. E somente após o fechamento é que a Title Company vai fazer todos os pagamentos. Então, assim, Muito bem, muito bem. Esse pagamento, ele jamais vai para o dono da casa, ou para o corretor, ou para ninguém. Ele vai ficar numa conta durante separado. o processo de compra. Ô, Ellen, me tira uma dúvida aqui, Ellen. Mas para isso o brasileiro tem que abrir conta aí. Ou não? Como é que funciona? Na verdade, Eu vou depositar para quem aí? Você falou. Na verdade, vai ter uma conta, só que existem outros processos que você pode fazer dinheiro diretamente para essa companhia de títulos. Ele vai ter essa... Agora entendi. Né? Mas não precisa ser um banco local, exatamente. Dizer. Não precisa ser um banco local para ir para a companhia de título. Agora entendi. A companhia de título. E esse dinheiro, existem empresas, que são bancos, que ele vai fazer, não necessariamente ele tem que ter uma conta, mas ele vai fazer toda essa transação de encaminhar esse dinheiro até lá. A minha insistência nessa pergunta é o quê, Ellen e Michele? É a segurança, cara. Porque o goiano aqui é muito desconfiado. É muito desconfiado. A gente vende imóveis para conseguir a entrada. Vamos lá, 10 mil, 20 mil de entrada, 80 mil de entrada. Então, aqui é difícil. Então, em Vitória é mais fácil de conseguir tirar um cheque de uma pessoa. Agora, aqui em Goiás, não é fácil, não. Ô, Ellen, vamos... Fala, desculpa aí. Isso é muito critério. E tem uma outra coisa que os corretores... Pode falar. É claro, eu não tenho experiência de como ser corretora no Brasil, nem a Michelle. Né? Sabe que aqui o processo do corretor ele é muito jurídico. Então, a gente tem muitas responsabilidades e a gente tem um órgão por trás da gente que a gente inclusive, para a gente poder fazer a prova, a gente tem que passar pelo FBI. Não é qualquer um. Ô, Ellen, já vou te fazer um convite. Em janeiro, vamos fazer uma live sobre como ser corretor nos Estados Unidos, hein? Com participação especial da Michelle Gonçalves. Porque a gente não está separado, né? Eu não fiz uma live sobre esse tema. E tem uma galera me cobrando, Luiz, como é que eu faço para ser corretor lá? E eu não encontrei ninguém. Então, você já está convidado em janeiro para a gente falar desse assunto. Contaremos. Olha, pegando sua deixa, me responde essa daqui. Como funciona, Ellen, a locação de curta temporada e longa temporada? E no final, quais são as vantagens de uma e para outra? Fala para a gente sobre o aluguel. Em seguida, a gente fala sobre compra mais para frente. Na verdade, antes de falar o aluguel ou compra, eu vou explicar o que é exatamente esse termo que a gente usa de curta temporada e longa temporada. Boa. Longa temporada são as que a gente chama de casa de férias. A gente aqui chama de homes, que são as casas de férias. São aquelas casas que você pode alugar por Airbnb, que você vai ter aquele tempo que você não tem um tempo específico para você poder, mínimo,
para você poder fazer o aluguel dessa casa. Os long terms, que são as longas temporadas, é o que a gente chama de residencial. Nesses imóveis onde são moradias específicas para residência, não pode ser feito aluguel para menos do que 7 meses. Por isso. 7 meses, exatamente, conta o visto de turista, você pode ficar 6 meses, vamos dizer, o visto brasileiro, né? Vamos dizer que você poderia ficar até 6 meses no país. Então, se passou disso, você não poderia morar no país. Então, por isso, eles especificam essa data a partir. Claro que cada lugar ele tem a sua regra. Mas, assim, isso é o que define longa duração e curta duração, que seriam as casas de férias e as de residência. E também isso difere a localização. Então, por exemplo, onde você tem casas de férias, como que funciona a parte de estudo aqui? A escola pública. E a escola pública ela é atendida pelo CEP, que você mora. Então, se eu quero estudar naquela escola, eu tenho que morar naquela localidade, naquele perímetro daquela região. Então, quando você fala de áreas de férias, nós temos escolas fracas. Nós não temos escolas para você poder querer colocar o seu filho ali para estudar. Porque a infraestrutura, o dinheiro dos impostos, ela não está direcionada a isso. Quando a gente fala de área residencial, você está falando daquela área onde o imposto ele está diretamente, né, ligado. Entendi. Então, essas áreas são específicas para moradias. Então, por isso que existem algumas regiões, principalmente o brasileiro, quando ele está vindo para cá, ele fala assim, porque muitas vezes vem YouTube, vê a gente falando daqui das regiões, fala, eu quero morar para meu filho estudar na escola tal. Realmente, porque aquela escola é uma escola excelente. Então, aquela região é uma região muito procurada. E, por isso, o aluguel também, ou para compra, ela é um aluguel maior. Ela tem uma valorização, né? Então, é baseado nas escolas. Porque essa criança ela vai começar desde pequenininho, até dos 7 anos de idade, até ele ir antes para a universidade, ele vai estudar esse período todo nessa região, entendeu? Então, ele vai ter que fazer todo o período naquela escola, naquelas escolas daquela região, né, que são divididas em 3 partes, e para ele poder depois ter uma boa nota e uma boa classificação, para ele poder aplicar para uma boa universidade. Então, a moradia, ela é muito ligada a isso. Quando a gente vai longo período e curto período. Então, são coisas diferentes. Então, quando o brasileiro vem, muitas vezes eles ligam para a gente, falam assim, a gente está indo para aí, mas eu tenho... A primeira coisa que a gente precisa saber é, você está vindo para morar? Vocês têm filhos? Vocês estão com filhos em idade escolar? Porque isso faz com que a gente saiba também o que a gente pode direcionar essa pessoa. Para que ela não chegue aqui e ela não esteja completamente perdida, né? Porque quando a gente está em Orlando, porque todo mundo fala isso, eu tô indo para Orlando, eu tô indo para Orlando. Mas eu não moro em Orlando, nem ela mora em Orlando. Nós moramos em cidades que fazem parte dessa grande Orlando. Grande Orlando, boa. Bem explicativo, é verdade Elas mesmo. São muito pequenininhas. Então, por exemplo, eu moro em Windermere. E Windermere, ela é pequena. Ela mora em Winter Garden, é do lado. Nós somos vizinhas. Me tira uma dúvida aqui. O brasileiro gosta de alugar para curta temporada, longa temporada e quantos quartos que eles gostam de alugar mais? Fala para mim aí, que é totalmente diferente do Brasil. Fala aí. A verdade é o seguinte, o curta temporada, geralmente as pessoas elas querem para que elas possam vir passar férias. Né? Até quando a pessoa tem investimento, né, ela vai investir num imóvel aqui, muitas vezes a gente pergunta, qual é o seu interesse? Você tem interesse de ter um imóvel e vir aqui e usufruir desse imóvel? Então, durante o período que você não estiver, você quer colocar esse imóvel alugando?
ou você não tem interesse de vir aqui e você tem interesse de que esse imóvel te dê uma renda, né? E não necessariamente você tem que vir. Ou se você tem o plano algum tempo depois você vir morar aqui, o que que você exatamente precisa? Por isso que a Michelle, quando ela falou que quando a gente analisa, a gente tem que analisar muito caso a caso, porque é muito específico. É o caso, às vezes ele diz, não, eu quero um imóvel, eu quero investir e eu quero deixar o meu imóvel alugando. E aí ele investe num residencial. E aí ele resolve vir de férias com a família e diz, eu quero ficar no meu imóvel. Ele não vai conseguir ficar no imóvel dele de férias. Porque ele está num contrato de no mínimo 1 ano numa área residencial. Então ele não consegue. Entendi. Assim, é muito Eu tiro uma dúvida aqui, Ellen, totalmente fora da pauta, de novo. Vocês já pegaram casas que vocês tiveram que reformar? Porque, Então, assim, lá em Portugal, só vou te dar um exemplo. Lá em Portugal, brasileiro costuma fazer algazarra, pagode, por aí vai. Então, quando acaba o contrato lá de 1 ano, de 1 ano e meio, sei lá, a casa está detonada. Isso acontece aí? Como é que vocês fazem isso para entregar a casa do dono mesmo, o perfeito estado? Como é que funciona isso aí? Aqui, essa parte que você está falando, que seria numa casa de curta duração, é muito administradora que fica com esse problema. Mas né? o residencial não é bem exatamente assim, porque você tem que fazer um contrato, você vai dar um calção e você vai ter que entregar aquilo. Agora, você falou numa área que a gente também mexe com isso. Então, nós temos uma empresa, né, de decoração, de design de interiores. O nome? Mega Exclusive Design. A gente tem a empresa, Muito bem, muito bem. tanto residencial quanto a casa de férias. Mas são coisas diferentes. Quando a gente pega residencial, muitos dos nossos clientes, a gente dá a chave para ele chegando do aeroporto para vir morar definitivamente. Muitas vezes ele comprou a casa, não veio aqui. Não. Quem fez todas as inspeções fomos nós. Nós pegamos aquela chave, nós vamos fazer toda a decoração, não só a decoração, mas a casa inteira completa com todos os eletrodomésticos, com tudo que ele precisa chegar. Ele vai chegar e a chave dele estará com ele, com a casa completa. Isso a gente Ai, também... que maravilha, cara. Que sonho. Casas de férias. Mas também é o que a gente explica. O investidor, quando ele tá ali, quando ele vai ter uma reunião com a gente, ele está falando de uma casa de férias, ele fala assim muitas vezes: ah, não, eu tenho um móvel ótimo ali, um aqui. Gente, móvel de férias aqui, ele é um negócio. E ele é um negócio muito sério e ele pode ser muito rentável. Porém, ele tem que ter algumas regrinhas. E uma das regrinhas dessas, para você ter um bom rendimento, que tem muita gente que tem casa de férias aqui e fala assim: ah, a minha casa não dá nada. Mas é por quê? Porque ela não tá com aquelas regrinhas que ela tem que estar. E uma delas, ela tá super decorada. E outra coisa que você falou dos quartos, nós temos que entender que quando a pessoa vem para cá, ou o investimento que ela vem fazer, o mercado americano, ele é muito diferente do brasileiro quando você fala de cultura americana. É claro que muito brasileiro fala assim, não, porque o brasileiro gosta de ir para fazer... Quando a gente pensa quem vai estar aqui alugando o seu imóvel, eu tenho que pensar no público americano. Esse vai estar aqui 365 dias do ano. 365 dias do ano, porque o que eles vêm para a Flórida não é só por causa da Disney, é por conta do calor, é o clima. O clima da Flórida é o que mais traz as pessoas para cá. Então, o americano, ele passa a maior parte do ano com muito frio no norte. Então, ele quer vir para cá, ele quer vir porque ele quer calor, ele quer piscina. Então, às vezes, para a gente está com frio. E eles estão na piscina, porque eles estavam lá menos 21. Então, eles vêm para o calor. Então,
o que a gente tem que pensar é para esse público. Claro que vem brasileiro, mas você quer investir e você quer que esse imóvel ele fique o tempo todo alugado, que ele te dê rendimento. Então, isso é uma das coisas. E aí também vem a quantidade de quartos. Muitos Fala. vêm e pedem, eu queria ver um Pode apartamento falar, Ellen. com 2 dormitórios. E aí a gente fala, isso não é um bom negócio. Por quê? A família americana, ela tem no mínimo 4 filhos. No mínimo. E ele vem para cá, ele tá de férias, e ele tem essa coisa dele ter a privacidade dos filhos e tudo mais. Ele não vai colocar todos os filhos num quarto só. Então, ele precisa de mais quartos. Ele quer mais quartos. Então, isso é um dos motivos. Outra coisa, ele vem para cá, ele quer viver uma experiência. Então, ele quer que tenha quartos temáticos, ele quer que tenha salas de jogos. Isso faz toda a diferença de um investimento. Então, essa é a diferença de um bom investimento, por exemplo, numa casa de férias e te dar rendimento. Agora, se você não está afim disso, porque ele oscila. Ele oscila. Você pode ganhar bastante, mas se o mercado naquele momento não tiver, você tem que segurar. Enquanto aí o residencial, você não tem que colocar isso, mas você tem que estar bem localizado, numas boas escolas. É isso que faz a diferença. E aí você também vai ter um bom rendimento, só que ele é linear. Ellen, fala pra gente, para deixar registrado aqui, fala uma localidade que vocês estão vendendo de curta temporada, qual é a melhor região de curta temporada e qual a região que vocês estão vendendo de longa temporada, para deixar registrado aqui para as pessoas, quando assistirem, lembrar essas regiões, para temporada e longa temporada. Quando a gente fala de curta temporada, a gente, na verdade, não só região, mas a gente tem que pensar junto com o que essa região ou esse condomínio vai oferecer. Que eles procuram resort, que tem aquela parte de piscina com onda, que tem essa infraestrutura de jogos e tudo mais. Existem alguns em Devonport, em Kissimmee, nessas áreas para curta temporada, né? Áreas turísticas. Áreas turísticas, que seja mais próximo das áreas dos parques, né? Que seja fácil de locomoção, mas é isso que eles procuram. Quando a gente está falando de longa temporada, porque ele os queridinhos dos brasileiros, né? As regiões queridinhas. Que são essas que já evoluíram, que, por exemplo, há 6 anos atrás, a região mesmo que a Michelle mora, há 6 anos atrás, ela era campo de laranja. Hoje é uma região valorizíssima, que quem comprou naquele período, gente, mas valorizou demais. Ainda hoje você compra e você ainda tem uma valorização, porque os terrenos estão acabando, estão tendo menos quantidades, e você sabe que se você uma região, você tem que comprar agora. E agora, Michelle, a região que você mora fica próximo de shopping, farmácia, hospitais. Tem o que próximo aí do seu bairro aí? Tem tudo. É mesmo? Inclusive... Pô, aí valoriza mesmo, né, cara? Aí não tem como. E a sua também, né, Ellen? A sua região também tem shopping, supermercado, hospital. E aqui as regiões elas vão crescendo e vão sendo estruturadas junto com as... É como se a cidade ela vai sendo... Se tem uma quantidade X de condomínio, automaticamente já são construídas novas escolas, um novo hospital. Entendi. Por quê? Porque senão as escolas elas ficam superlotadas. Então é feita uma super estrutura cada região nova que vai estar em crescimento. O planejamento urbano aqui, ele já é pensado com anos atrás. Então, você já faz todo aquele planejamento quando a gente vai investir. E aí o que a gente está falando, essas são as que a gente mora. Outras regiões que estão crescendo e que elas vão ter uma grande valorização, porque elas são mais novas e elas estão agora com várias, a gente na verdade já vai atrás dessa parte do planejamento urbano e a gente já sabe o que vai ser desenvolvido. Ela pode não estar com a estrutura toda completa agora, mas a gente sabe que daqui a 3 anos ela vai estar bombando e você vai ter uma valorização. Sabe que muito bacana. Locais que vão ser escolas, vão ter investimento de hospitais. Então, ali a gente já sabe de toda
o projeto para Muito aquele novo desenvolvimento. bacana. Quem está apostando Michele, desculpa, te cortei. Repete que eu te cortei. Fala aí. início, vai ganhar uma valorização. Muito bem. Michele, a próxima pergunta é para você. Como eu faço para comprar um imóvel e como financiar? Fala para a gente aí o passo a passo. Como que um brasileiro compra um imóvel na sua mão? Procedimento de visto, de banco. Como é que é as tratativas que vocês fazem aí para um brasileiro comprar um imóvel na mão de vocês? Olha, Luiz, para eu te falar, você sabia que o Brasil, para comprar um imóvel, quando ele é estrangeiro, ele é mais simplificado do que o próprio residente? Porque, Cara, que legal, cara. então, assim, é tanto que mesmo o brasileiro que vem residir, que acaba de chegar, que vem com documento, com green card, com tudo, a melhor hora dele comprar é realmente nesse início, onde ele ainda comprova uma renda e todo o imposto do Brasil, que ele consegue simplificar o processo, do que até mesmo ele vir como residente, porque ele vai ter que esperar as declarações de imposto de renda, ele vai ter que entrar todo no processo americano, né, que é mais minucioso, vamos dizer assim. Então, hoje o brasileiro, para ele comprar, ele precisa somente de um passaporte válido com um visto americano. Visto de turismo. Né? E aí, no caso, ele vai conseguir, ele precisa se preparar em torno de 25% a 30% do valor do imóvel, e a gente consegue refinanciar o restante em até 30 anos. Tá? Eu já ia te perguntar. É o mínimo a entrada, Michele? Para o estrangeiro, sim. Né? Ele é menos minucioso na parte de documentação, porque muitas vezes uma carta, às vezes se ele não tem um imposto de renda que contém aquele valor exato que precisa, uma carta de contador a gente consegue resolver, um extrato bancário. Então, assim, são coisas que super E esse processo demora quanto tempo? Para o estrangeiro, isso quando a gente faz uma oferta, no próprio contrato, a gente já precisa ter a pré-aprovação do financiamento, onde a gente já vai colocar a data de fechamento, a data. Então, quando a gente faz a oferta do imóvel, a gente já sabe a data que a gente vai receber a chave, vamos dizer assim. Porque tudo. Então, um dos primeiros passos, depois que a gente consegue identificar esse perfil do que realmente o cliente precisa, a gente vai ter essa primeira conversa com o mortgage, que é o agente financiador, vamos dizer assim, o banco, né? Então, a gente vai ter essa primeira conversa, onde a gente vai ter essa carta de pré-aprovação. Quando a gente faz a oferta, a carta de pré-aprovação ela vai junto, porque ali já tem dizendo o valor que ele vai dar de entrada, o valor que ele vai financiar, da onde vem o dinheiro, quantos dias a gente vai precisar para esse processo, que é em torno de 45 dias, quando é um estrangeiro, tá? Rápido. É rápido. Não é demorado, não. Então, que ele precisa ter esse tempo, além de analisar todos os documentos dele, o documento, né, de quem está financiando, mas também correndo nesse processo, está analisando se a casa que está comprando, se está com toda a documentação correta, se está tudo certo, existe um seguro para esse título depois, durante esse processo, para que essa pessoa que está ali fazendo a oferta, ela não seja prejudicada. E super importante também, o que é um papel do corretor, na hora que a gente faz a oferta, a gente saber se aquele imóvel ele está dentro da avaliação do mercado. Por quê? Porque quando chegar lá na frente, se o banco vê que aquele não vale o que está pedindo, o seu financiamento cai. E aí a gente volta com estaca zero. Então, assim, são... Totalmente diferente do Brasil. A gente sabe se a casa está bem avaliada. Durante esse período, no próprio contrato, a gente tem um período que a gente fica sobre... Como é que a gente fala? A gente pode ou não sair do contrato, a gente tem um período, quantos dias a gente coloca lá. Isso tudo somos nós que fazemos na oferta, né? O corretor vai preencher esse contrato com as exigências. Por isso que um corretor é tão importante, porque muita gente, a gente já recebeu muitas pessoas que compraram com outras pessoas, ou que tentaram comprar sozinho, e que
o que aconteceu foi que eles acabaram perdendo a entrada porque não entendeu como funcionava o processo. Então, a gente tem que explicar e a gente tem que fazer isso tudo muito correto, porque senão, realmente, você pode perder a entrada, se você não tiver com uma pessoa que realmente conheça como essa funciona. entrada é que na oferta, junto com o contrato, existe um valor de depósito de boa-fé, vamos dizer assim. Então, para você dizer que você está bem intencionado e quer fazer aquela compra, você imediatamente faz aquele depósito daquele valor X que está na oferta junto à Title Company. Fica numa conta de reserva da Title Company. Essa Title Company é como se fosse um cartório. Cartório, isso. É uma companhia de... Eu já ia te perguntar. Lá na primeira conversa que você falou que o cliente deposita nesse cartório aí. Entendi. Companhia de títulos. E a gente tem um período onde a gente manda um profissional de inspeção junto à casa, onde ele vai inspecionar os principais pontos. Aqui, o telhado é um ponto muito importante que valoriza ou não a casa, que impede de um seguro ser aceito ou não. A máquina de ar-condicionado, que é extremamente importante. Porque a gente não pode esquecer a estrutura. Só uma coisa, que aqui, por exemplo, na Flórida, as casas, nós temos ar-condicionado central que tem que ficar ligado 24 horas por dia, por conta do sistema construtivo. Então, a máquina, ela é muito importante, até na hora da compra. Então, a gente tem que ter preocupação com todas essas, principalmente por conta de processo construtivo, e a gente tem que saber, porque a Flórida é um lugar úmido. Então, a gente precisa do ar-condicionado para que a gente tenha esse ambiente que não crie mofo, que não tenha problema de nada na estrutura e nem de... Que isso tudo a gente consegue ver numa inspeção, né? Onde ele sobe realmente em toda a casa, faz a inspeção. Vai receber... Só me tira uma dúvida aqui. O preço da casa desculpa, reformular. O seguro da casa já está embutido no preço da casa ou você tem que pagar a parte? Ele está embutido no valor do seu financiamento, na sua parcela do financiamento. Isso porque, entendi. Porque no caso você nem vê, né? Que vai pagar. Na verdade, quando você financia o valor de uma casa, os taxes, o seguro, as taxas, né? Elas são todas incluídas na sua parcela de financiamento. Os impostos, vamos dizer. Que é o que ele vai analisar. De parcela. Totalmente diferente do Brasil. Panamá, República Dominicana, totalmente diferente aí o mercado. Nossa, pai. Estou te fazendo várias perguntas. A próxima vai ser da Ellen, tá? Ô, Ellen, fala pra gente aí qual é a vantagem do brasileiro comprar um imóvel aí nos Estados Unidos. O que ele ganha com isso? Além do investimento, né? Primeira coisa, moeda forte, né? A gente está falando de dólar patrimônio. Então, a gente tem clientes que vieram para cá em busca de dolarização de patrimônio. Tem muitos que estão migrando, mas os que não estão migrando, eles estavam muito receosos de deixar o dinheiro e vieram fazer o investimento para cá, porque é uma moeda estável, é um mercado estável, né? Então, a primeira coisa, moeda forte. Depois, a valorização. Quando a gente fala de Estados Unidos, eu vou falar de Flórida. Porque Flórida, hoje a gente está falando do 4º estado do PIB americano, né? Flórida, ela é o sonho dos aposentados americanos. Então, todos os americanos, o sonho de aposentadoria dele é Flórida. Isso não é à toa, pela qualidade de vida e porque a Flórida ainda tem um preço muito melhor do que outros desses estados que todo mundo gosta, como Califórnia, que todo mundo sempre queria, que é caríssimo, né? Mas hoje muitos estão saindo da Califórnia e vindo para cá, para a Flórida. Pela qualidade de vida, nós temos um mercado muito estável aqui. Hoje, é engraçado porque todo mundo está, né? Nós estamos até no momento de recessão, o mundo está, né, no momento difícil. Só muito dessa base, quando você vai analisar, tem em ligação com empregos e tudo mais. Aqui a gente tem emprego. Se você passar dependente, você falar assim, vai te pegar ali na porta e vai te catar lá para dentro. Legal.
Gente. Mas é bom você falar isso aí. A última live que eu tive, eu conversei com uma advogada de Portugal, que é da cidade natal da Michelle. E, cara, assim, nós choramos junto como que brasileiros estão passando dificuldade financeira em Portugal devido ao valor do aluguel. O valor do aluguel aumentou demais, 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 demais. Então, a opção, eles não têm dinheiro para voltar, o que eles estão fazendo? Estão dormindo em barraca, em pracinhas, em Lisboa, no Porto e por aí vai. Então, é bom você falar isso aí sobre o emprego nos Estados Unidos, para que essas pessoas possam um pouco desafogar Portugal e apostarem nos Estados Unidos, porque corta meu coração ver gente da nossa gente dormir no chão, dormir em barraca, com criança, com gente idosa, cara, não dá, não dá mesmo. Mas assim, um Mas investimento pode concluir, Ellen. não quer dizer que isso te dá direito de moradia, tá? Sim, sim. Cada macaco no seu galho, né? Cada vista é um Então, bicho, se né? você tem interesse de vir para cá, você procure um advogado de imigração, faça todo o processo. Migração. Se você vier para cá com tudo certinho, com documentação, o céu é o limite. Mas se você não tiver realmente para que você Não é legal, consiga, vai conseguir fazer. Então, é um país que é maravilhoso, ele é incrível, ele te dá grandes oportunidades, mas você tem que estar no processo. Existem N modos de processos. Então, assim, são fases. Sempre que for pensar nisso, claro, vai conversar com um advogado de imigração, porque uma compra de um imóvel aqui não te dá o direito a você morar. Boa, muito bem explicado. É para deixar registrado, para não ter sombra de dúvida. Sim. Porventura, vocês conhecem a doutora Izzy Pinho? Sim, Aí? conheço sim. Olha, eu tenho uma gratidão enorme por ela. Conhece, É de Ellen? Fortaleza. Sim, a Izzy é de Fortaleza. Pronto, E aqui nós... quando tiver com ela, manda um abraço para ela. Eu tenho gratidão por ela, nossa, danada. Ela é maravilhosa. Quando começou a ideia do bate-papo, lá no finalzinho de janeiro, todo mundo fechou as portas para mim, porque não me conheciam. A primeira pessoa que me deu oportunidade, sem me conhecer, foi a doutora Izzy. Primeiro, eu conversei com a assessora dela, né? Aí, passado 24 horas, ela mesma me ligou. Ela me ligou no meu celular, no vídeo chamada, para ver minha cara, né? A cara larga minha. E na hora, não fez muita pergunta. Luiz, gostei de você. Próxima semana, era meio-dia. De noite ela não podia, acho que o marido dela não deixava, é um trem assim. Meio-dia. Tem outro bebê. Ela tem bebê e agora ela acabou de ter outro. Que bacana, não sabia não. Aí ela falou, Luiz, meio-dia, 11 horas nos Estados Unidos. Pode? Fechou. A pauta é essa, eu vou falar isso. E olha, depois dessa live, só para você ver, é só entrar no meu Instagram, olha a quantidade de advogados imigratórios nos Estados Unidos ou em Portugal, me procuraram, ou outros eu convidei. Então, ela para mim, foi a chave do sucesso. Por isso que eu tenho uma gratidão. Quase todas as lives eu falo com ela, sobre ela, porque eu tenho uma gratidão muito grande pela doutora Izzy Pinho, por ter abrido as portas para mim da live. Se você tiver interesse de migrar para cá, entre em contato com ela, que ela vai conseguir analisar. Ela é porreta mesmo. Ela é. Maravilhoso, com uma profissional muito competente. Que bacana, me toque. Olha, nós falamos sobre as vantagens de adquirir o imóvel americano, que não dá green card, não dá nada, tá? Então, e também você falou sobre a valorização também, né? Você falou de uma forma global. Então, eu vou pedir a Michelle primeiro para concluir a live, já são quase 20 horas, para concluir com chave de ouro, deixa um recado para os investidores brasileiros
que tem intenção de comprar imóvel aí, tem intenção de trabalhar, tem intenção de alugar quando for de férias. Deixa o recado para eles. E em seguida, a Ellen pega o gancho, também deixa o recado dela aí. Ô, Ellen, fala também um pouco da sua empresa, que a gente falou só superficial. Deixa o Instagram da sua empresa aí, tá bom? Gente, ó, tá acabando a live, infelizmente. Vocês são os amores, gostei muito. Então, em janeiro, volto aqui de novo. A gente vai falar sobre como se tornar um corretor nos Estados Unidos. Tá? A live já está marcada, só falta a data. A pauta já está dita. Ô, Evelyn, palavra sua. Deixa o recado para os nossos seguidores aí que queiram investir aí nos Estados Unidos. Então, o que eu tenho para dizer é que se você tem a oportunidade, nesse momento, de investir, de comprar o seu imóvel, o melhor momento é agora. É sempre o momento, vai ser sempre agora. Né? A Flórida, especialmente por ser movida pelo turismo, tem uma economia altamente aquecida, em constante crescimento, estável. Então, assim, onde a gente tem, por conta do turismo, oportunidades de negócios, oportunidades de empregos, onde ela gera esse crescimento diário de população, né? Onde o investimento imobiliário ele é aquecido pelo turismo, ele é aquecido pelo aluguel, pelo imigrante que chega. Então, assim, a oportunidade realmente é o momento onde você está pronto. Muito bem ter deixado o recado. Ellen, pode falar. Sem esquecer que o investimento em imóveis nos Estados Unidos, ele é 27% da economia americana. Investimento imóveis. É muito forte. Esse é um dos motivos da gente ter escolhido ser corretora de imóveis, porque quando você vê investimento, você fala, né? Eu com a minha, agora eu vou falando, a minha expertise é de arquitetura. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Eu já fazia essa parte de urbanismo no Brasil, não profissionalmente, mas para mim, para investimento, de pesquisar aquelas áreas em crescimento, para eu saber onde que iria comprar e tudo mais, ou vender e tudo mais. E aí, quando a gente chegou aqui, e você vê que isso é 27% da economia de um país, não é à toa, né? Então, é uma economia forte, eles continuam, pode vir Covid, vai embora Covid, vai tudo mais, continua sendo, então o americano ele investe muito em imóveis, então não é à toa que o estrangeiro está investindo muito também aqui em imóvel, por ser uma economia... Muito bem. Exatamente. E o que a gente pode falar é que do nosso trabalho, a gente também consegue ajudar no fato da pessoa, quando quiser vir para cá, ou para morar, ou para fazer seu investimento, a gente também consegue dele chegar aqui e ele já está com a sua casa pronta, ou até para você ter o seu investimento, para aquilo ter uma maior rentabilidade. Então, a gente está aqui fazendo todo esse papel completo. Nós fazemos parte da Florida Connection, que é uma imobiliária que está aqui há mais de 10 anos. A nossa broker, Rosana Almeida, ela é uma pessoa super... se você falar de Rosana Almeida aqui, todo mundo sabe que é uma pessoa que tem a credibilidade lá em cima, honestidade, então é uma empresa sólida. E então, assim, pode contar com a gente e que a gente vai estar aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, para tirar suas dúvidas também e poder começar um investimento que vocês queiram, ou se vocês estão querendo vir para cá, a gente está aqui para ajudar no que vocês precisarem. Ai, que bacana. Que pena que está acabando, já não tem mais perguntas. Elaine, parabéns. Parabéns, beijinhos. Obrigado, Elaine, pela sua participação. Só para concluir aqui, vamos falar sobre... não é normal eu falar sobre isso, mas como já está vindo as eleições presidenciais, vocês sentiram, ao longo desse tempo, uma diferença no mercado quando o Trump saiu e o Joe Biden? Houve esse... vocês sentiram o mercado imobiliário aquecido ou não? Então, no governo atual e o governo passado. Fala um pouco essa diferença aí. Então,
A Michelle vai falar, eu vou falar só Tá. rapidinho. Eu acho que, até indiferente dessa coisa da política, a gente está falando de um momento que a gente passou, que foi o Covid. Ele mudou o mundo. Então, eu acredito assim, que também qualquer um que tivesse, ou que venha, ou que tivesse, não ia uma coisa fácil. Então, É como aqui, né? É no como mundo. aqui, o Bolsonaro, coitado. O Bolsonaro entrou no Covid. Então, assim, não dá para você culpar um, culpar o outro, dizer a economia, as coisas aconteceram, teve uma reviravolta no mundo, cai isso, vai, sobe isso. Na verdade, até os preços aumentou muita coisa, né? No mundo todo. No né? mundo Foi todo. bom no mundo todo. Então, a gente está falando de uma coisa que não dá muito para você culpar um, culpar outro. Não dá Claro para que mensurar, sim. existem algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, que, por exemplo, em estados que não era assim e que está acontecendo e que a gente está tendo. Por isso tem muita gente migrando para cá, por conta desses problemas que não era comum de acontecer nos Estados Unidos. E aqui não é assim. Mas a gente tem os estados altamente independentes, né? Então, a gente tem os estados democratas, republicanos. Então, assim, cada estado tem a sua lei e a sua forma de governar. Não é como o Brasil, é uma coisa que é só. uma coisa só. Então, por isso Então, a gente tem muita migração do norte vindo para a Flórida. Beleza. Né? Mas, particularmente, eu queria ouvir a opinião das duas. Nas próximas eleições, você vai votar em quem? Aqui a gente pode votar. Aqui. A gente vota no Brasil. Então tá. Ainda não são. Júlia Pinto, foi esclarecedora demais. Muito obrigado, Júlia. Obrigado mesmo. Eu estou te perguntando porque eu voto aqui e voto em Portugal. Aí eu imaginei, não, elas também devem votar lá nos Estados Unidos. Cidadã americana. Nem o brincar, ele não te dá a opção de voto. Sério? É só sendo cidadão. Eu tenho a dupla cidadania, né? Me dá direito a votar lá. Aí quando eu não tô lá, eu vou em Brasília e aqui próximo, né? Vou em Brasília e volto na embaixada de Portugal. Não, Então, gente, vou dar como encerrado. Fala aí, desculpa, Ellen, te cortei. Não, eu só falei que reiterei que a gente não pode votar. Ô, Ellen, fala pra gente aí o Instagram da sua empresa, que você não passou. O Instagram, a empresa é minha e da Michelle. Nós somos Boa, sócios. Desculpa. A empresa é nossa. Eu sou arquiteta, eu faço a parte de projeto, mas o resto é tudo a Michelle. Pô, que bacana. Michelle, eu faço a criação, eu faço a parte boa. Criar, desenvolver, o resto, a bucha é toda com a Michelle. Mas que legal essa parceria, viu? Muito bem. Deixa eu só deixar registrado aqui. Quando eu fui convidar a Michelle a fazer a live, ela prontamente concordou em fazer a live comigo, né? Mas ela falou assim, Luiz Cláudio, mas eu posso convidar mais uma pessoa? E eu, caraca, cara, quem é essa pessoa? Ela é minha sócia. Sem ela eu não consigo fazer live. Eu falei, então ferrou, então tem que chamar as duas. Mas parabéns, tá? Parabéns mesmo por essa parceria. Que Deus possa abençoar vocês. Tá? O canal aqui está sempre aberto. Se tiver novidade aí, só me chamar para a gente bater um papo. Tá? Em janeiro eu vou te convidar de novo para a gente fazer uma live sobre como se tornar corretor de imóveis aí nos Estados Unidos. Tá? É uma pena. Você, Michelle, tem um site. Fala para mim o site aí. É o seu lugar na Flórida. Boa. Facebook também vocês têm? Também. Tem o da Mega Exclusive Design, que é a de interior design, né? A de decoração. Boa. E tem a Flórida, que é a de corretagem. Boa. Ô, Ellen, repete de novo o Instagram da sua empresa. Desculpa, a empresa de vocês. Desculpa, pro Paulo aqui anotar. Mega Exclusive Design. E o meu Instagram pessoal é ellenamaral.homes, que também a gente
um pouco sobre imóvel, a gente fala sobre mercado imobiliário, a gente fala decoração. Na verdade, todos esses é tudo misturado. A gente eu vi. Eu amo o vídeo de vocês juntas. É muito bacana. Eu entrei nos dois Instagram, cara, perfeito, continua assim. Tá muito bacana mesmo. Paulo Campos, entra lá no Instagram que vocês vão gostar. A Kátia de Joinville, Santa Catarina, estou seguindo as duas. Beleza. Kátia, tivemos uma live junta na semana passada. Ela representa aqui no Brasil a XP Portugal. Eles estão vindo para o Brasil e estão expandindo. É uma imobiliária, vamos lá, multinacional, né? Então está em todos os países. Então ela é uma das, vamos lá, as gestoras, umas cabeças aqui do Brasil, é a Kátia, a nossa colega. Então, gente, vou dar como encerrado, já são 20 horas e 4 minutos, uma pena de ter acabado. Gostaria muito de ter continuado esse bate-papo, mas não vai faltar oportunidade. Então, vou dar como encerrado. Muito obrigado, mais uma vez, de ter tirado 1 hora do tempo de vocês para dar essa aula de como alugar e como comprar e como financiar um imóvel aí nos Estados Unidos, tá? Eu só tenho que agradecer do fundo do meu coração e quando encontrar a doutora Izzy, deixo o meu abraço de gratidão para ela, tá bom? Muito obrigada. Gente, obrigado. Tá? Gente, vai estar gravado no YouTube, no Bate-Papo com a Varenga. Esqueci, elas também têm um YouTube, se chama Seu Lugar na Flórida. Entra lá, dá uma curtida, que tem vídeos também interessantes lá para assistir. Gente, muito obrigado, tá? As pessoas que entraram, saindo, mas vai ficar gravado. Paulo, fica com Deus. Kátia, fica com Deus. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau.